Roger, então quer dizer que com o toString e o parse eu posso fazer cópias de objetos? Pode, e daqui a pouco a gente vai refletir se essa abordagem é a ideal. Então, como eu já dei o spoiler, eu posso usar o toString para criar uma string JSON desse objeto e depois eu posso parsear, converter essa string JSON em um objeto JavaScript e dessa forma eu faço uma cópia de um objeto. Então, para armazenar a string JSON desse objeto, eu vou inserir uma const objs.json, que recebe a invocação do JSON.stringify, que recebe o obj, que é o objeto no qual eu quero criar uma string JSON. Se abaixo dessa declaração eu inserir um console.log, que recebe o obj as JSON, eu vejo no console a string JSON que o stringify criou a partir do obj. Roger, tá difícil de ler essa string JSON. Então eu vou te mostrar um jeito de formatar essa string. É o seguinte, a invocação do stringify pode receber um segundo e terceiro argumentos opcionais. O segundo argumento é um replacer, que pode ser um array ou uma função que modifica o comportamento da stringificação do objeto e que não é interessante agora, senão a gente vai desfocar do objetivo do exercício. Em outro momento, quando for importante, eu falo desse segundo argumento. E o terceiro argumento é uma string ou um número que vai ser usado para indentar e inserir espaços em branco na string JSON para que ela fique mais legível. Então, se na invocação do stringify eu inserir no como segundo argumento, inserir 2 como terceiro argumento, eu vejo que agora a string JSON foi indentada usando 2 espaços em branco, que é o número de espaços em branco que eu defini no terceiro argumento da invocação do stringify. Beleza? Então, agora que eu criei uma string JSON do obj, para criar uma cópia dele, eu posso passear esse obj as JSON para objeto JavaScript e armazenar esse objeto em uma const. Qual método parseia uma string JSON para objeto JavaScript? O JSON.parse faz isso. Então, const obj.copy recebe a invocação do JSON.parse, que recebe obj as JSON, que é o JSON que eu quero passear para objeto JavaScript. Se eu inserir o obj.copy no console.log, eu vejo no console o objeto que eu copiei e todas as propriedades de todos os níveis foram copiadas do objeto original. Para comprovar que essa cópia que eu acabei de criar é um outro objeto criado em memória, se no console.log eu inserir que obj é igual a obj.copy, false é exibido porque são 2 objetos diferentes. Então, esse padrão de uso do stringify e do parse é uma das formas de clonar um objeto em JavaScript. Agora, isso funciona para todos os casos? Na verdade, não. Uma desvantagem dessa abordagem é que ela é lenta em termos de performance, porque transformar todo um objeto em string e depois converter para objeto de novo é um processo custoso. E um outro motivo para o qual você deve ficar atento com essa abordagem na hora de clonar objetos é a seguinte. Observa que esse objeto não tem, por exemplo, um método nele. E isso foi intencional. Porque se eu vier aqui e declarar uma prop 0 que recebe uma função, e aqui abaixo eu exibir o JSON desse objeto no console, a prop 0 não foi convertida para string JSON, ela foi ignorada. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque funções não são valores JSON válidos. Como que eu sei disso? Se aqui no Google eu pesquisar por JSON Documentation, o primeiro resultado é o json.org, que é a documentação oficial do JSON, e aqui na página, se eu rolar um pouquinho para baixo, eu vejo que um valor JSON pode ser uma string, ou um número, ou um boolean, ou null, ou um objeto, ou um array. São essas estruturas que um JSON pode conter e aninhar. Ou seja, além do problema de performance que eu comentei, se o objeto que eu quero clonar tem qualquer valor que não seja string, número, boolean, null, objeto ou array, não vai rolar, porque a propriedade vai ser ignorada quando ela for convertida para string JSON. Roger, qual que é a melhor forma de eu clonar um objeto usando JavaScript puro? Você pode usar o spread operator. O spread operator vai permitir que eu espalhe as propriedades e valores de um objeto dentro de outro objeto. Eu vou remover a obj.json, vou fazer a obj.copy receber um novo objeto e para espalhar as propriedades do obj dentro desse novo objeto, eu vou inserir 3 pontos e o objeto que eu quero espalhar as propriedades, que é o obj.
Se nesse console.log eu inserir o obj.copy, eu vejo o meu novo objeto que inclusive contém o método prop0. Ou seja, ao contrário da conversão em JSON, que ignora funções, o spread operator espalha essa função normalmente aqui dentro do meu novo objeto. Agora, será que todas as propriedades do meu novo objeto realmente são uma cópia das propriedades originais? Vamos fazer uns testes aqui. Como aqui na obj.copy eu criei um novo objeto, a gente sabe que esses dois objetos foram criados em posições diferentes na memória. Isso significa que se eu modificar o valor de uma propriedade no obj, essa mudança de valor não pode acontecer no obj.copy, porque são propriedades com o mesmo nome, mas que referenciam cada uma o seu objeto na memória, certo? Ou seja, se depois que eu fiz a cópia do obj, eu inserir obj.prop1 recebe x, se aqui abaixo eu inserir o obj como primeiro argumento do console.log, o esperado é que a prop1 do obj esteja armazenando x e a prop1 do obj.copy armazene a, que é o valor que a prop1 tinha quando as propriedades do obj foram espalhadas dentro desse novo objeto, certo? Se eu olhar o console e expandir o obj, eu vejo que a prop1 dele armazena o x que eu atribuí para ela, e aqui abaixo, se eu expandir o obj.copy, eu vejo que a prop1 dele está armazenando a, e isso significa que, de fato, esse valor é uma cópia do valor que a prop1 do objeto original tinha. Ou seja, eu modifiquei o valor da prop1 no outro objeto e essa modificação de valor não foi refletida nesse objeto, porque de fato esse valor A foi copiado. Agora, se eu modificar o valor dessa propriedade A do objeto que a prop8 armazena, será que essa modificação de valor não vai acontecer na propriedade A do objeto da prop8 desse novo objeto que eu criei? Vamos testar isso agora. Se abaixo dessa atribuição da prop1 eu inserir obj.prop8.a recebe valor modificado, se eu investigar o obj, eu vejo que a propriedade A do objeto que a prop8 do obj armazena recebeu o valor modificado. Só que se eu investigar essa mesma propriedade dentro do obj.copy, eu vejo que a A também recebeu o valor modificado. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque essa propriedade prop8 do obj.copy e essa propriedade prop8 do obj estão apontando para o mesmo objeto na memória. Ou seja, elas estão referenciando o mesmo objeto. Para comprovar isso, se abaixo desse console.log eu inserir um console.log que recebe obj.prop8 é igual a obj.copy.prop8, true é exibido no console. Então sim, as duas propriedades estão referenciando o mesmo objeto. Mas espera aí, por que eu consegui copiar o valor da prop1 do obj e não consegui copiar o valor da prop8? Isso aconteceu porque o spread operator faz uma cópia rasa. Como assim? É o seguinte, se o valor de uma propriedade do objeto original é um objeto, a propriedade do clone vai referenciar o mesmo objeto. Então por que isso é chamado de cópia rasa? Isso é chamado de cópia rasa porque objetos aninhados, ao invés de serem copiados, são referenciados. Roger, se o spread operator não copia um objeto aninhado, como que eu faço então? Você pode criar um novo objeto aninhado dentro do objeto clone e usar o spread operator para espalhar as propriedades dentro desse novo objeto aninhado. Observa que essa expressão está espalhando as propriedades do obj dentro desse novo objeto, só que eu posso sobrescrever uma propriedade. Quando um objeto tem duas propriedades com o mesmo nome, a propriedade que foi criada por último sobrescreve a anterior. Para entender isso, eu vou limpar o console com Ctrl L e se eu criar e armazenar um objeto com duas propriedades com o mesmo nome, mas com valores diferentes, então const O, que recebe um objeto, vou pressionar Shift e Enter para indentar esse objeto, que tem uma propriedade prop1 que recebe oi e uma propriedade prop1 que recebe olá. Como o código é lido de cima para baixo, essa prop1 declarada por último vai sobrescrever a prop1 da linha acima. Se eu inserir O.prop1,
eu vejo lá, que é o valor da última prop1 criada, porque essa prop1 sobrescreveu a prop1 anterior. Por que eu estou te mostrando isso? Porque para realmente copiar o objeto que a prop8 armazena, como essa expressão espalhou as propriedades do obj dentro desse novo objeto, eu vou ter que sobrescrever a prop8 e fazer ela armazenar um novo objeto. Então, eu vou quebrar essa expressão com spread operator para a linha abaixo e para sobrescrever a prop8 que essa expressão espalhou aqui dentro do obj-copy, eu vou inserir prop8, recebe um novo objeto, vou quebrar a linha e para espalhar aqui dentro as propriedades do objeto da prop8 do objeto original, eu vou inserir spread operator obj.prop8. Vamos ver o resultado? O console.log, que recebe o resultado da comparação da prop8 do obj com a prop8 do obj-copy, exibe false, porque agora as duas propriedades armazenam objetos diferentes. Se eu investigar o valor da propriedade A do objeto que a prop8 do obj armazena, eu vejo que ela armazena valor modificado, e se eu investigar a mesma propriedade no obj-copy, eu vejo que agora ela armazena x, ou seja, agora, as prop8, tanto do objeto original quanto do obj-copy, armazenam objetos que contêm as mesmas propriedades, mas apontam para objetos diferentes na memória. Então, eu vou recapitular em 3 passos o que eu fiz para realmente clonar um objeto, mesmo ele tendo objetos alinhados. Passo 1. Eu criei um novo objeto que contém todas as propriedades do objeto original. Passo 2. Como uma das propriedades do objeto original armazena um objeto e objetos alinhados, ao invés de serem copiados, são referenciados, eu sobrescrevi a propriedade que contém o objeto alinhado e atribuí para ela um novo objeto. E passo 3, eu espalhei dentro desse novo objeto as propriedades do objeto alinhado. Beleza? Roger, por que objetos alinhados, ao invés de serem copiados, são referenciados? Objetos alinhados são referenciados porque objetos são tipos de referência, são passados por referência. Se você precisa refrescar a memória sobre tipos primitivos e tipos de referência, abaixo do vídeo vai ter alguma aula onde eu explico isso. Agora, será que realmente o valor de todas as propriedades foram copiadas? Definitivamente não. Sabe por quê? Porque a prop6 do obj armazena um array, arrays também são objetos, então, ao invés de ser copiado, o array foi referenciado. Roger, então arrays alinhados também são só referenciados? Exatamente. Para comprovar que as duas prop6 estão referenciando o mesmo array na memória, agora que eu já vi que eu realmente clonei a prop8, eu vou remover todo esse código relacionado à prop8 e se no obj eu modificar o valor de algum item do array que a prop6 armazena, então obj.prop6 colchete 0 recebe item modificado. Aqui no console eu vejo que o primeiro item do array da prop6 recebeu item modificado e como arrays também são objetos, o array da prop6 do obj-copy também foi modificado. O que eu faço para evitar isso? Se arrays são objetos e eu posso usar o spread operator em objetos, eu posso usar o spread operator em arrays. Ou seja, depois do espalhamento da prop6, eu posso sobrescrever a prop6, fazendo ela receber um novo array, e dentro desse novo array eu vou espalhar os itens do array original. Então, spread operator obj.prop6. Se eu investigar a prop6 do obj, item modificado continua armazenado normalmente, mas se eu investigar a prop6 do obj-copy, eu vejo que o primeiro item do array não foi modificado. Agora, você já sacou onde eu quero chegar aqui, né? Observa que o segundo item do array é o quê? É um objeto. Ou seja, o segundo item dos dois arrays alinhados referenciam o mesmo objeto. O que eu vou fazer nesse caso? Como essa expressão está espalhando o primeiro item do array e a referência do segundo item, que é o objeto, eu não devo simplesmente vir aqui abaixo, declarar um novo objeto e espalhar o obj.prop6 colchetes 1. Por que eu não devo fazer isso? Porque agora,
Dentro desse array, eu tenho o 9, que é o primeiro item do array original, tenho o segundo item, que é a referência do objeto original, e ainda criei um novo objeto com as cópias das propriedades do objeto original. Se eu olhar o obj_copy, eu vejo dentro do array a referência do objeto original e o novo objeto. Então, nesse caso, para evitar que essa expressão espalhe também a referência do objeto, eu vou remover o spread operator e vou encadear colchete 0. Ou seja, agora, dentro desse array, eu tenho o 9 e a cópia do objeto que está na segunda posição do array original. Para comprovar que esse objeto dentro do array realmente é uma cópia, aqui abaixo eu vou inserir obj.prop6 colchetes 1.x recebe valor modificado, e se eu investigar o objeto dentro do array do objeto original, eu vejo que o x recebeu o valor modificado, e se eu investigar o mesmo objeto no obj_copy, eu vejo que o valor do x permaneceu intacto. Última observação sobre o obj. Em JavaScript, valores que não são primitivos são objetos. De novo, se você precisa refrescar a memória sobre o que é valor primitivo e o que são valores de referência, o link da aula está aqui abaixo do vídeo para você assistir depois de terminar esse vídeo. Se valores que não são primitivos são objetos, arrays são objetos, funções são objetos, objetos literais são objetos. O que é um objeto literal? É um objeto criado individualmente com a notação de par de chaves. Se uma função é um objeto, essa função que a prop0 armazena, ao invés de ser copiada, foi só referenciada aqui no obj_copy, não foi? Mas como que eu vou comprovar isso? Se aqui no console eu inserir uma const f, que recebe uma função, se eu inserir f e pressionar Enter, o retorno é a referência da função. Nada de novo até aqui. Se uma função é um objeto, como que eu visualizo essa função como um objeto? Eu posso usar o dir, que é um método do objeto console que vai exibir uma lista interativa das propriedades de um objeto. Por exemplo, se eu inserir input, a referência do input, que é um nó do DOM, ou seja, um objeto, é exibida. Só que o comportamento padrão do console do DevTools é exibir esse objeto como um elemento HTML. Então, para visualizar esse input como objeto, eu vou inserir console.dir, que recebe input, e o dir retorna essa lista interativa das propriedades do input. Eu sei, por exemplo, que o input tem a propriedade value. Se eu for lá embaixo até as últimas propriedades, eu vejo que a value armazena uma string vazia, porque nenhum caractere foi inserido no input. Então, como funções são objetos, elas têm propriedades, e para eu visualizar as propriedades da função f, eu insiro console.dir, que recebe f, e vejo as propriedades da função f. Beleza? Para eu comprovar que essa função que a prop0 armazena foi só referenciada na prop0 do obj_copy, eu vou remover essas atribuições aqui abaixo e vou criar uma propriedade na função que a prop0 do obj armazena. Então, obj.prop0.newProp recebe novo valor. E se eu olhar a função da prop0 do obj_copy, eu vejo que essa função também recebeu a newProp, porque como funções são objetos, a prop0 do obj e a prop0 do obj_copy estão apontando para o mesmo objeto, e o valor dessa prop0 do obj_copy é só uma referência. Como que eu evito isso? Na maioria das vezes você não vai ficar adicionando propriedades em uma função, mas de qualquer forma, só para reforçar o conceito que o valor que a prop0 do obj_copy está armazenando é uma referência da função, se abaixo desse spread operator eu sobrescrever a prop0, então prop0 recebe uma função, eu vejo que a função da prop0 do obj tem a newProp, mas a função da prop0 do obj_copy obviamente não tem a newProp, porque ela não é uma referência, ela é uma nova função.